minha estiver travando também, qualquer coisa pode me interromper, viu? Porque a internet aqui é bem instável. Tá tranquilo, a sua fala tá fluindo, não teve nenhum problema até agora. Pode compartilhar a apresentação aí. Bom seminário para você, vai falar sobre gabapentina e pré-gabalina. Então, os próximos momentos estão contigo. Certo, vou iniciar aqui. Boa noite a todos. Vamos fechar agora o ciclo de seminários, né, de histórias de sucesso. Revisão, né, da GABA e da gabapentina, da pré-gabalina. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse histórico e depois eu trouxe logo as tabelas, porque eu acho que era o que tinha mais de importante para a gente discutir, né? Então, só para a gente relembrar um pouquinho, né? A gabapentina e a pré-gabalina, elas são anticonvulsivantes, são formados por uma molécula aqui, no caso da pré-gabalina. A gabapentina ela foi desenvolvida como um agonista do GABA, de ação central, e por conta dessa alta solubilidade, ela tem a afinidade aí e a facilidade de transpor as membranas, né? No caso, a membrana hematoencefálica. Então, isso é um ponto importante que vai ser discutido durante essa explicação desse capítulo. Então, é bom a gente relembrar disso. Também outro ponto que é importante a gente lembrar que a gabapentina e a pré-gabalina, elas são absorvidas por via oral, porém elas não são metabolizadas. Elas também não se ligam a proteínas plasmáticas e elas são excretadas praticamente sem alterações. E elas são excretadas principalmente isso é um ponto importante. Então, só trazendo destaque aqui, né? Como a gente viu aqui a estrutura do GABA e o que, é que diferencia ambas da GABA. Eu coloquei como tela cheia, não sei o que está acontecendo. Não, então, Será tá aparecendo só os slides, como se você estivesse editando, entendeu? Você não que isso? mostrou pra gente o modo de... Ah, agora o modo de apresentação. Vê lá se ela aparece aí pra gente. Ela tá só como PowerPoint. Eu coloquei como apresentação, não está aparecendo, não? Não, tá aparecendo só o PowerPoint mesmo com aqueles slides do lado na hora que você estiver na ferramenta de edição. Vê se dá um Entendi. Alt Tab aí para ver se ele atualiza a apresentação mesmo. Não tem problema. Só um Coloca a minuto. tela de novo que a gente agora tá vendo o seu slide 2, mas no formato de apresentação. Certo, sem problema. Agora tá na forma apresentação. Beleza. Certo, tranquilo. Então, como eu falei, né, esse aqui seria o destaque para o que há de diferente na estrutura da gabapentina e da pré-gabalina em relação à GABA, né? Seus usos terapêuticos são convulsões parcial com ou sem generalização secundária, dores neuropáticas, tratamento da enxaqueca, dor crônica, transtorno bipolar, síndrome das pernas inquietas. Então, na verdade, esses medicamentos, né, eles têm a capacidade de estabilizar os neurônios que causam convulsão, assim como eles também têm essa capacidade de estabilizar os neurônios que causam a dor. Então, como é que eles vão fazer isso? Você vai ter eles vão causar uma diminuição do influxo de cálcio, né? Através da subunidade alfa-2-delta-1 do canal de aqui, né? Um breve histórico, baseado lá no capítulo do livro. Nós temos que a gabapentina foi concebida no início dos anos 70 como parte de um programa de descoberta de drogas para tratar distúrbios do sistema nervoso central, e no início de 73 houve uma tentativa de desenvolver drogas miméticas ao GABA, agindo nos receptores GABA, que, ao contrário do GABA, no caso, penetrariam na barreira hematocefálica, como eu falei antes, né? Então, muito importante essa questão da solubilidade, da lipossolubilidade. Os esforços foram direcionados para o aumento da biodisponibilidade oral do GABA, aumentando o log-P de seus análogos por meio de incorporação de grupos lipofílicos na estrutura de carbono. E, por fim, né,
nessa questão do histórico, vários grupos de pesquisa iniciaram esforços para identificar o alvo molecular no sistema nervoso central, e isso culminou na descoberta da subunidade alfa-2-delta do canal de cálcio como alvo molecular desse composto. A gente vai discutindo diretamente com as tabelas do texto, né? Então, nessa primeira tabela, o que ela traz é o efeito da variação do tamanho do anel. Então, a gente pode ver aqui esse N, né? Esse aqui, que é o 2, seria exatamente a gabapentina, porque no caso a gente teria aqui um ciclohexano no lugar. Então, o que a gente pode ver é esse tiosemicarbazide, né? Ele seria, no caso, um indutor de convulsão em camundongos, da mesma forma como esse eletrochoque de baixa intensidade. E aqui nós temos a afinidade de ligação por essa subunidade, que seria quem daria para a gente essa questão da resposta do medicamento. Então, a gente pode ver aqui que quando o N é 1, a gente não tem uma resposta aqui, a gente tem um valor bem alto e um valor relativamente alto aqui dessa ligação. Já para a gabapentina, a gente tem um valor bem baixo, né? Então, ou seja, então, é uma dose baixa para ser efetiva em 50%, né? Da mesma forma como a gente tem aqui essa dose relacionada ao eletrochoque. E aqui vocês podem ver, né, que para o 3 e para o 4 já temos resultados não tão interessantes. Então, isso aqui é o que essa tabela 1 trouxe para a gente. Vamos ver aqui agora a tabela 2. Bom, essa tabela 2, ela está relacionada com, no texto, os autores traziam que tanto a gabapentina quanto a pré-gabalina, elas tinham propriedades químicas bem diferentes da maioria dos produtos farmacêuticos em geral, né? Nesse caso, seria uma vantagem, porque eles não teriam interação com as enzimas do citocromo P450, como eu falei, não tem metabolização, e nem também eles traziam com os canais de potássio cardíaco. Então, uma informação também interessante que ele trazia era isso, que são zilteriônicas. Para ilustrar isso para a gente, né, para a gente relembrar também, ou seja, ela é eletricamente neutra, apesar de possuir cargas opostas em átomos diferentes, né? Isso é uma característica também importante. Como a gente falou lá, log P também está muito relacionado, né? E essa questão das transposições de membrana. Bom, nessa tabela 3, ele trouxe aqui o efeito de uma N-alquilação simples aqui nesses grupos, de grupos metil, no caso, né, na amina da molécula. Então, a gente pode ver essa contribuição aqui. E como é que se deu essa contribuição? Novamente, quando a gente olha aqui o composto 2, a gente está falando da gabapentina, e a gente pode ver que essas modificações, deixa eu ocultar isso aqui que deve estar aparecendo para vocês. Essas modificações aqui alteraram drasticamente essa questão da ligação, né? Dessa afinidade de ligação. Então, a gente pode ver que, por exemplo, nesses casos aqui, aumentou muito mesmo. E aqui a gente pode ver que, hegemonicamente, a gabapentina continua tendo uma ligação muito mais interessante aqui, uma afinidade muito maior. Nessa tabela 4, eles trazem a modificação na posição do anel. Então, a gente pode ver que o anel foi modificado de posição, e nessa modificação aqui, como a gente pode ver, nessa 12 aqui, por exemplo, atrapalhou infinitamente aqui a questão da afinidade por ligação. E, mais uma vez, essa posição do anel se mostrando como um ponto crucial para essa ligação, né? Então, quando eles perceberam essa questão do anel, eles resolveram testar o efeito da incorporação de heteroátomos no anel do ciclo hexil. Então, com essa adição, o que é que os autores começaram a perceber? Eles começaram a perceber e postularam que o aumento da polaridade, como a gente pode ver aqui, por exemplo, o oxigênio, né, ele demonstrou que esse efeito de aumento de polaridade estava relacionado com a diminuição da afinidade da molécula pelo sítio. Então, baseado nisso, eles começaram a modificar qual seria a abordagem de que eles iam continuar testando. Tudo isso pensando na relação estrutura-atividade, né? Ambas as versões cis e trans de análogos da gabapentina, e aí eles colocaram o quê? Um 4-metil, no caso, e colocaram um 3,5-dimetil. E aí eles perceberam que os que estavam na posição axial estavam na posição equatorial. Então, também, mais uma vez, postulou, né,
eles acharam que isso foi um indicativo de que a gabapentina também estaria adotando um grupo aminometil, preferencialmente nessa posição equatorial aqui. Então, essa posição equatorial teria realmente um efeito sobre essa questão da afinidade de ligação com essa subunidade alfa-2-delta. Depois disso, eles resolveram fazer esse teste aí, que seria, no caso, a substituição, né, desse 3-metil em análogos de gabapentina. E aí eles perceberam o quê? Eles perceberam que, como esperado, o isômero com o grupamento aminometil que estivesse na posição equatorial ia se mostrar muito mais potente do que seu isômero axial correspondente. Então, o que a gente pode ver é isso aqui, ó. Observe como esse valor daqui é muito mais alto e, inclusive, esse valor daqui, né, na posição equatorial, estaria menor até do que realmente a gabapentina que tinha sido utilizado como modelo, né? E uma vez que eles já tinham explorado e compreendido bem como é que essas estudar o papel das conformações do ácido aminobutírico e suas contribuições de afinidade. Então, aqui a gente pode ver que, nesse lado daqui, tivemos um valor alto, que não foi interessante, e aqui eles outros tipos de teste para indicar como é que seria essa questão, né, da influência nessa ligação, já que eles perceberam que a maior parte da influência estava aqui. Então, essa tabela 9 era um indicativo de que a região, essa região daqui, né, era uma região no R1, R2, trouxeram mudanças bem grandes aqui. Então, isso aí foi uma confirmação grande para eles, né, que estavam fazendo esses testes. Então, eles resolveram fazer um outro tipo de teste, que seria um teste de substituição bioisostérica, né? Então, só para a gente relembrar também aqui, bioisósteros seriam substituintes ou grupos químicos, né? Com propriedades químicas, físicas e biológicas também semelhantes a outros grupos químicos. Então, eles resolveram testar aqui nesse lugar aqui, onde estaria aquele grupo carboxílico, naturalmente, lá aqui assim, né? Mostrando melhor, que seria o que caracterizaria a gabapentina. Então, resolveram fazer substituições. E com essas substituições, chegaram que esse tetrazol aqui, ele teria até uma afinidade maior do que o grupo carboxílico que estava ali anteriormente. E isso levou eles a fazer essa substituição e fazer outro tipo de comportamento ácido característico semelhante àquele grupamento lá, carboxil. Então, seria digamos assim, um análogo interessante, né? E aí, eles resolveram fazer essa substituição daqui para ver como é que se comportaria. Antes de falar sobre isso, tem algumas informações novas aqui, né? Então, esse DBA, o que seria esse DBA? Esse DBA seria que a porcentagem de camundongos protegidos da convulsão. Esse CL aqui é de clearance, né? Então, seria a depuração. Esse porcentagem de F seria a biodisponibilidade oral, e aqui seria o tempo de meia-vida. Então, o que ele percebeu aqui e a ligação também foi bastante prejudicada. Já nessa substituição daqui, perceberam que teve uns valores até interessantes, né? E aí, eles modificações da estrutura da pré-gabalina, ali anteriormente estava falando muito da gabapentina, né? Então eles resolveram fazer um estudo da pré-gabalina para ver se o comportamento na pré-gabalina também seria semelhante. E aí eles resolveram fazer substituições nas posições 2, 3 e 4 do ácido butírico e resolveram também fazer uma substituição na posição 1 da cadeia, da isobutila. Então, novamente, a gente tem aqui a porcentagem do DBA, né? Tem uma informação nova aqui também, que é esse sistema L. No caso, no estudo, eles diziam que esse sistema L
estaria direcionado, assim, digamos, relacionado, a melhor palavra que eu poderia usar, com a tolerância às mudanças estruturais. Por quê? Com, com essa questão do DBA, e aí eles estavam querendo medir isso, né? E fazer esses testes. Então, como vimos para a gabapentina, pequenas mudanças alteram drasticamente a afinidade da gabapentina pela alfa-2 alfa-2 delta. Então, da mesma forma, isso foi testado para a pregabalina. E a gente pode ver aqui, né, nesse 43 aqui, que uma pequena modificação aqui na posição. Olha aqui como ele passa para a posição 2. Ele estava aqui nessa posição. Como ele passa aqui para essa posição 2, como modifica totalmente o perfil da afinidade de ligação e principalmente essa questão do sistema L. E o que a gente pode perceber aqui, ó, zerado. Assim como também para esses dois aqui, a gente pode perceber que apenas a adição de um metilzinho aqui, né, na posição 2 nesse caso aqui, e na posição 3 nesse caso aqui, a gente pode ver como também fez uma modificação da gabalina, no sentido dessa questão de pequenas modificações trazerem grandes impactos, né? E aqui a gente pode ver uma outra questão interessante que reforçou, né, e que confirmou essa teoria deles, porque a gente pode ver aqui novamente o DBA, que seria aquela postagem de proteção, o sistema L e a afinidade de ligação com o sistema L, né, medida através de C50, também tem um valor baixo e tem uma ligação aqui muito facilitada, né? Da mesma forma aqui, ele tem esse valor baixo aqui de C50, você pode perceber aqui um 100% de DBA. Aqui, quando a gente vê um valor alto para o sistema, não tem essa questão. E podemos ver, no final das contas, um valor baixo aqui. E aqui é um estudo da Pfizer, de 2005, que também estava lá no capítulo, né? E nele, vários ligantes potentes em relação a esse tipo de ligação aqui, ligação com o transportador de sistema L, né? Eles não tinham essa afinidade de ligação. E como esperado, um deles, por não ter essa afinidade, eles apresentaram atividade anticonvulsivante no teste com camundongo. Então, eles conseguiram realmente correlacionar esses dois fatos aqui e estudado o efeito da substituição da cadeia lateral de isobutil de pregabalina por grupos de heteroátomos. Então, com esse estudo daqui, eles também ampliaram, né, a relação da estrutura-atividade. E aí, novamente, eles perceberam aqui e confirmaram essa questão da informação, né, de que eles já tinham antes, dessa questão do sistema L, da importância de tanto ter afinidade pelo esse sistema L como pela alfa-2 delta, para que pudesse ocorrer essa questão aqui da proteção no final das contas. E essa foi a última tabela, galera. Perguntas. E aí eu vou deixar franqueado aí aos colegas fazerem suas perguntas, que eu já tenho algumas anotadas aqui comigo. Então, se você puder deixar a apresentação aí para a gente discutir em cima do material de estudo, vai ser bem importante para a gente. Então, quem tiver pergunta, pode usar o chat, o áudio aí, fica à disposição. O Alexandre está agora no nosso momento para discussão sobre o desenvolvimento da
Ok, estou vendo ninguém se manifestar no chat. Tá, vamos às perguntas então, Alexandre. A minha primeira pergunta voltada aí para a nossa discussão do grupo, você trouxe o material que está discutido no capítulo do livro, apresentando bastante essa questão da o que que esse sistema alfa 2 delta quer dizer. Esse sistema alfa 2 delta, na verdade, é uma subunidade do canal de cálcio. Uma diminuição também da resposta, né, do sinal, da transmissão do sinal. Então, tanto para a questão da convulsão quanto para a questão da dor, tem uma diminuição desse estímulo, desses neurônios, e aí, nesse sentido, tem a diminuição da resposta também. Essa subunidade aí, alfa 2 delta, e você já falou que tem a ver com o influxo de cálcio, né? Que é o mecanismo Sim. fisiológico para a questão desse tipo de convulsão, né? Uhum, sim. Certo. O outro detalhe seria contra bloqueadores de canal de cálcio, que já são bem conhecidos, da classe do verapamil, bepridil. Já temos na farmacologia aí bastante medicamento e até fármacos aprovados já que bloqueiam os canais de cálcio. Então, às vezes, poderia ser um comparativo interessante aí, uma vez que você já teria esse efeito no influxo de cálcio relacionado à ação anticonvulsivante desses derivados que foram estudados aí. Quando eu estava lendo, eu até pensei nisso. Agora, assim, o que me... Apesar de ser a última apresentação, a rotina é complicada. Mas eu trouxe até para esse slide aqui, porque eu acho que isso, no texto, ele não exemplifica, mas ele cita, da questão das características, né? Eu imagino que a diferença também seja nessa questão tanto da facilidade de transpor a membrana hematoencefálica, né? Pela questão da diferenciação da maioria dos medicamentos, porque ele tem propriedades Com isso, que com a ação no canal de cálcio, com a ação farmacológica dele, com a ação central, o que seria com ação o conceito? central. Ideal de compostos que teriam ação central. Lipossolubilidade, né? E é isso que a gente encontra nessas moléculas. Então elas são lipossolúveis. Sim. Como que elas seriam lipossolúveis? Sendo que o log mental menos 1,25 e menos 1,35. Agora o senhor me pegou. Log P negativo, qual a característica da molécula? Hidrossolubilidade? Com certeza, bastante hidrossolúvel. Se a gente lembrar que ó, para o próprio material aí já te dá dica na parte inferior, dizendo que é o log na base 10 da concentração
maior seu numerador, menor o denominador. Então, quer dizer que está mais na fração N-octanol do que na fração aquosa. Então, quando a gente vai analisar aqui um log P mais moléculas na minha fase aquosa. Então, tenho moléculas aí, as duas, gabapentina e pregabalina, que são ou hidrofílica, tem ação central. Agora, na verdade, porque eu tinha visto essa informação, inclusive, da alta lipossolubilidade no Goodman. Para Então, essas moléculas, é, uma molécula ionizada ser muito aí, porque pelo que a gente entende da química aí, é possível, mas não é o caso. Já nós estamos vendo os dados aí, tanto o dado calculado quanto o dado experimental porque é a métrica, etc e tal, mas o dado experimental me mostra que o dado calculado está bem próximo, né? Está seguindo o mesmo padrão de interação. E quando eu estudo as propriedades ADMET, eu estou pensando em que a minha molécula, o meu fármaco, o meu ligante, ele vai atravessar as características físico-químicas. Nesse isso. caso, como nós vamos ter moléculas de ação central, nós temos que lembrar que na barreira hematocefálica existem diversas bombas de influxo transportadores para aminoácidos, o que quer dizer que a estrutura tanto da pregabalina quanto da gabapentina pode se utilizar L aí, que Transportador de você aminoácidos. apresentou também os dados. Isso, é um transportador de aminoácidos. Eu tinha dado uma lida sobre ele. Mas, no caso, eu acho que eu já respondi essa pergunta, né? Eu só ia voltar para a questão do. Porque, assim, professor, eu até peguei aqui o Goodman na mão, porque está escrito assim, ó, na página 356, Goodman, segunda edição. Ele está escrito assim: a GABA ligada covalentemente a um anel ciclohexano ou isobutano lipofílico, respectivamente. E aí depois ele traz na sequência: a gabapentina foi desenvolvida como um agonista GABA de ação central e sua lipossolubilidade alta facilita a transferência através de membrana hematocefálica. Aí, Exatamente. Então, você percebe aí que o conceito não está muito condizente com o dado experimental, né? é isso, entendeu? Realmente eu trouxe um conceito que eu tinha lido antes, né, no Goodman, e aí eu complemento o que eu acho dessa questão do transporte através desse transportador, né, que é o transportador de aminoácidos, mas realmente essa questão aí do dado, eu só trouxe um recorte do que estava no capítulo do livro, né, que era uma das tabelas, eu achei que eu não poderia omitir essa informação, né, na apresentação. Sim, e no caso você está mais importante do que isso, você está lendo um capítulo que foi descrito pelos desenvolvedores do produto. Então eles, Exatamente. mais do que ninguém, têm toda a autoridade para apresentar os dados, justificar, tirar alguma dúvida. E nesse caso aí a gente vê que o conceito do Goodman está um pouco incompleto. Na primeira parte, sim, porque ele fala que o anel ciclohexila é lipofílico, isso é verdade, é um anel alifático, então você tem essa característica lipofílica,
A cadeia isobutila também é lipofílica, natural, como toda cadeia alquílica, mas quando isso é somado à informação da gabapentina e da pregabalina, a gente vê que isso não é verdade, né? À luz dos dados que nós temos aqui para discutir, a gabapentina e a pregabalina não são muito lipofílicas. Tem uma hidrofilicidade, que é o que a gente está discutindo aqui nesses pontos. Essa discussão já abre um ponto importante para a gente trazer isso para você e para o grupo também, porque todos vocês tiveram algum momento de trabalhar nas suas quimiotecas com características físico-químicas. E no momento que nós apresentamos essas características, os servidores, quem é que faz isso, nós apresentamos essas características como filtros, como formas de selecionar moléculas visando o objetivo que é a interação com o seu alvo biológico. Então, nós percebemos que, mesmo empregando filtros que visem simplificar a nossa pesquisa, diminuir o número de moléculas, eu tenho que ter cuidado e tenho que ter critério. Por quê? Eu posso estar, na hora de aplicar aquele filtro, esquecendo uma outra propriedade que é muito importante, e essa molécula vai ser deixada para trás dentro do desenvolvimento dos meus resultados. Então, essa reflexão é importante para todos nós aqui da Química Medicinal, principalmente todos aí, alunos de C que já apresentaram seus relatórios, Vilmar que já apresentou sua qualificação, está reanalisando seus dados aí. Por quê? Porque esta definição de critérios pode deixar moléculas importantes para trás. Quando eu não vou correr esse risco? Quando eu dominar o meu sistema, tiver informação a respeito dele, souber as suas características físico-químicas, entender a sua relação, e aí nos mostra que, por exemplo, se eu fosse fazer uma triagem com moléculas quaisquer e tivesse lá pregabalina e gabapentina e eu cortasse por regra de Lipinski, eu não teria desenvolvido essas moléculas até hoje, entendeu? Então essa reflexão é importante porque as regras, Lipinski, Egan, Weber, número de doadores de ligação hidrogênio, área polar acessível, são importantes, mas elas não são exatamente o critério que vai definir que a sua molécula vai ter ou não aquela característica. Então a gente tem que ter esse cuidado mesmo na aplicação dos filtros. E essa tabela aí foi bastante importante para isso. Agora eu queria discutir contigo um pouco da tabela 3. Você trouxe os resultados aí da tabela 3, aí mostrou alguns resultados. O que essa tabela 3 traz de informação para a gente aí dentro do contexto de desenvolvimento de fármacos, gabapentina, pregabalina, que são ligantes aí, no caso, fármacos, né, empregados aí na interação com a subunidade alfa-2 delta. Ele traz que quando você vai alquilando aqui, essa parte aqui nitrogenada, né, dessa amina, você vai modificando essa questão da afinidade e você pode perceber que uma metila já aumenta um pouco e quando você vai aumentando também o tamanho dessa alquilação também, você vai afastando esse fator aqui de afinidade. Tá. Isso é o que a tabela te mostra, mas a tabela ela vem com uma interpretação, né? O que ela está querendo te mostrar? Uma coisa é o dado, está mostrado ali, qualquer pessoa consegue, conhecendo o C50, claro, estrutura química, consegue interpretar esse dado sem maiores dificuldades. Mas outra coisa que a gente tem que ter cuidado nas apresentações, seminários, e quando a gente for discutir principalmente esses resultados, como você está trazendo um seminário específico de SAR, ou de relação estrutura-atividade, a gente tem que contextualizar o que esse dado está querendo me mostrar. Que ele me mostra que substituinte A na região da amina é maior ou menor afinidade, ok. Mas por que ele quer me mostrar isso? Você consegue perceber alguma diferença? Claro que sempre o 2 é nosso padrão, né, a nossa molécula de referência, entre 6, 7, 8 e 9, 10 e 11. Que aqui tem o fenil,
Aqui também tem um fenil, no caso, que aqui só tinham alquilas e aqui você está adicionando outros. Então, você Seria isso? consegue perceber que nessa relação de SAR, além do dado cru, você tem uma relação estrutura-atividade onde você compara o efeito da cadeia alquila com o efeito de uma cadeia arila. E se eu fosse Sim. descrever como os autores fizeram lá no artigo não, no capítulo do livro, o efeito arila-alquila, o que que eu descreveria ou discutiria da atividade biológica? Não entendi, professor. Se eu fosse Pode- descrever agora, apresentasse isso aí no meu artigo, no meu seminário. Então eu tive esse resultado. Aí você conseguiu perceber que, discretizando a sua análise, você tem dois grupos aí. Um Sim. grupo de derivados alquilados e um grupo de derivados arilados. Então, Uhum. qual seria o efeito da substituição alquila-arila frente aos análogos da gabapentina quanto à sua ligação no receptor alfa-2 delta? No caso, seria que os derivados alquilados teriam uma interferência menor aqui, como a gente pode perceber no início, e que os derivados arila teriam realmente um distanciamento maior para essa afinidade, E o que seria distanciamento maior, interferência menor para a atividade biológica? que não teria efeito, né? Então, derivado arila, substituído na amina, não dá efeito biológico. Derivados Uhum. alquilados podem ter efeito, mas como você viu aí, todos os substituintes, inclusive o metila, diminuem a sua potência, diminuem a ação. Logo, você não pode substituir por derivado arila, que elimina a atividade, e nem por derivado alquila, que vão reduzir a atividade. Claro que é efeito bem menos pronunciado do que o derivado arila. Então, essa observação é importante porque, quando nós formos apresentar, discutir ou entender dados de relação estrutura-atividade, eu preciso contextualizar esse dado. O que eu estou querendo mostrar, qual o resultado que eu estou vendo e como que isso se relaciona à estrutura química. Por quê? Porque explicitamente o seu seminário, o tema do seu seminário, o capítulo do livro do seu seminário, trata sobre relação, estrutura, atividade. Então sempre vou ter uma estrutura relacionada com valor de atividade. Como que isso se relaciona para os análogos, planejamento de análogos e todos os derivados, isso é importante a gente trazer sempre que apresentar dados de relação estrutura-atividade. Outro detalhe importante para todos nós estamos aqui presentes no seminário, também é isso. Todos trabalhamos com diversas estruturas. Então, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, dentro do meu resultado de acoplamento, dentro da minha dinâmica molecular, eu vou ter que comparar o resultado de estrutura com atividade biológica. Exceto Vilmar e Alexandre, que tem como norte ainda fazerem experimentos de atividade biológica nas suas enzimas, os outros alunos de iniciação aí vão comparar não dados de atividade biológica, mas dados de energia de interação, que são dados computacionais. Então a gente precisa entender, descrever e comparar esses dados à luz do que a gente tem. Quais são os grupos, qual a substituição, o que modificou na estrutura, qual dado de atividade eu tenho, como esse dado de atividade se correlaciona à minha ação biológica. Então, sempre que eu apresentar, estudar ou tiver dado de relação estrutura-atividade, eu tenho que discriminar isso da melhor maneira possível para que eu consiga entender, planejar e, às vezes, até propor novos análogos pensando no desenvolvimento de fármacos aí para cada uma das linhas de pesquisa e dos planos de trabalho e projetos de cada um. Certo. Mais alguém teria alguma dúvida para trazer, para contribuir aí com o seminário de Alexandre, antes das considerações finais?
Ok, então, Alexandre, as considerações finais aqui a respeito do trabalho, do material, etc. Pela apresentação do seu seminário, você percebeu que você trouxe uma apresentação bastante descritiva. E esse não é o objetivo do trabalho. Apesar de terem muitas tabelas, muitos resultados, ok, mas o nosso objetivo aqui é nós discutirmos, neste caso, a química medicinal por trás, os fenômenos, os efeitos, o que estava sendo discutido dentro do desenvolvimento de gabapentina, da gabapentina e da pré-gabalina. Então, especificamente do seu seminário, eu senti muita falta dessa conexão de resultado. Exemplo, a gente discutiu há poucos minutos sobre a tabela 2. Aí a gente discutiu sobre propriedade físico-química. O que isso influenciaria, por exemplo, seus resultados da tabela 3? Tem influência? Não tem influência? Ah, não, bola para frente, não tem problema porque já foi discutido. É claro que não, nós estamos trabalhando, se você pegar o título aí das suas tabelas, pelo menos até a tabela 11, você está trabalhando com análogos da gabapentina. Então, as propriedades que foram calculadas anteriormente, que foram preditas e estudadas, são os subsídios que os pesquisadores utilizaram para a modificação de análogos. Uma pergunta básica aqui, que seria de um seminário de química medicinal. Por que eles escolheram substituir e analisar a contribuição da amina terminal? Ah, o senhor está me fazendo a pergunta? Isso, seria uma pergunta. Por que eles escolheram na tabela 3 substituir a amina terminal? Acredito que para estudar o efeito, no caso, na outra porção, né, do aminoácido ali, e ver o que essa modificação faria em relação à ligação, porque a diferença aí, né, dessas moléculas, a questão da GABA, né, que é uma porção ácida e uma porção amina, então eu imagino que seja isso. E o que isso responderia para o planejamento de análogos, você analisar o substituinte amina? Não sei. Exatamente, esses são pontos importantes. A gente, quando discutir a questão do seminário, o resultado, e começar a enxergar esses detalhes da química medicinal. Por quê? Porque o ponto é como que eu correlaciono as minhas informações. No slide anterior, a gente estava discutindo a questão de permeabilidade na barreira hematocefálica, transporte por proteínas ou por proteínas transportadoras, questão de log P. Será que se eu tirar o grupo amina vai diminuir o log P da minha estrutura? Com certeza vai ter influência. Ou seja, então eu posso modificar o log P, posso modificar a interação com o transportador, posso modificar a propriedade farmacocinética. Então, essa informação já me mostra que eu preciso ter uma conexão entre os resultados e como eles vêm apresentados. É claro que o autor, no caso do capítulo do livro, ele vai colocar da forma que ele achou mais didática, de transcrever ali. Mas como o nosso objetivo não é fazer uma apresentação do capítulo do livro, e sim discutir os conceitos que estão envolvidos nesse capítulo, que foram discutidos nesse módulo, pelo menos, então essa parte eu acho que ficou faltando bastante no momento que você apresentou esses resultados. Por quê? Porque senão a gente fica discutindo aqui a tabela 4. É o quê? Ah, isso, aumentou isso, tirou aquilo. Ah, mexeu com análogo. Sim, mas por que mexeu com análogo? Por que foi adicionado um substituinte metil 3,5? Por que um substituinte 4 na posição um substituinte metil na posição 4? Então, esses detalhes são importantes porque a ideia é que você tenha esse domínio ou traga isso para discussão dentro do nosso grupo aqui, que é um grupo de química medicinal. A gente nunca vai contra o que está na literatura, principalmente na literatura referenciada como essa aí, mas a gente pode questionar outros pontos. Então, isso só vai ser possível a partir do momento que a gente tiver acesso aos dados, discutir esses dados e
compartilhar os mesmos com todos os colegas. Em cima desse ponto, então, da questão da conexão entre as informações, os resultados, eu também senti falta um pouco no seu seminário a questão de discussão. O que é uma discussão? O que é uma discussão é você olhar o dado e interpretar esse dado. E eu vi que pela quantidade de tabelas que você trouxe e apresentou esses dados, você apenas descreveu. Então, se a gente fosse usar a metodologia lá de escrita de um artigo científico, você parou na parte de resultado, não teve discussão. E, de novo, o objetivo do nosso seminário aqui é nós termos discussão. Por quê? Bem ou mal, todos somos adultos e somos responsáveis por ler ou não o capítulo. É claro que o apresentador obrigatoriamente vai ler. Se os outros colegas que tiveram acesso ao capítulo escolheram não ler, cada um é responsável por isso. Mas aqueles que escolheram ler gostariam de, no caso, ter uma discussão a respeito disso. Isso ficou faltando aqui no seu seminário e fica também de observação para todos os colegas que estão aí acompanhando a transmissão. A gente não está tendo um nível de discussão. Não sei por qual motivo, é bom começarem a analisar sobre isso, porque se for só para o professor ficar fazendo arguição, sinceramente, não tem vantagem, porque se é para ler capítulo de livro, se é para discutir, eu não preciso disso, porque tenho minha formação, tenho minhas áreas de pesquisa, minhas atividades, então eu me interesso por outros temas. Agora, se as pessoas que deveriam estar buscando conhecer e aprender da área, os conceitos, não têm buscado a discussão, infelizmente, é melhor a gente tentar uma outra abordagem, entendeu? Então, esse ponto da discussão também é importante. Você vê aqui que eu abri 2 vezes para dúvidas, ninguém falou nada, se manifestou, então são coisas a serem levadas em consideração em função da questão do seminário, da ferramenta, se ela está sendo efetiva, será que ficar até 9h30 da noite de quarta-feira é útil para acompanhar uma apresentação? Ninguém está aqui precisando de ponto, precisando de presença, precisando de mostrar serviço nesse sentido, de ficar no seminário nesse contexto. O objetivo é termos uma discussão, apresentarmos os dados, compartilharmos o que a gente tem de conhecimento em todos os momentos do nosso seminário. E isso eu senti falta, principalmente neste primeiro módulo, de uma maneira geral. Alexandre só trouxe aqui a pedra filosofal aqui desse momento da questão da discussão. Ok? Vilmar coloca aqui no chat sobre... Fiquei com dúvida sobre lipofilicidade e transporte ativo. Nesse caso, transporte ativo, sim, Vilmar, a sugestão é que seja transporte ativo, porque, como o Alexandre apresentou aqui, a molécula ela é muito hidrofílica. E apesar dela ser zwitteriônica e não ter carga residual, ela não teria capacidade, pela sua hidrofilicidade ou baixa lipofilicidade, de atravessar a barreira diretamente. Então, a preferência é que ela tenha o acesso ao sistema nervoso central através de transportadores. Então, seria o transporte ativo, provavelmente. Algum transportador, como o Alexandre mostrou aí para a gente, a primeira opção seria o sistema L, que os autores chamam ele de sistema L, dentro do capítulo do livro. Agni falou sobre a dúvida em relação aos próximos seminários, se continuará a apresentação por dia. Então, Agni, a minha ideia era que seria uma apresentação por dia, de modo a que a gente pudesse esgotar bem o capítulo. Mas se for para fazer a arguição do professor, por mim pode ser 2 por dia, porque eu já tenho minhas perguntas, já tenho uma noção do que é o tópico, entendeu? Então pode fazer 2 por dia. Agora, para mim, seria mais interessante um, que aí todo mundo perguntava, tirava dúvida, esclarecia, se tinha mais tempo para apresentar. Mas é algo a se pensar. Vamos verificar, como a Thaís vai ser a primeira a apresentar, vamos verificar como é que vai ser o andamento dessas discussões a partir do seminário de Thaís. Porque esse agora era um módulo que a gente pensou em seminários de fármacos, aquilo que deu certo, como é que foi o desenvolvimento. Não vi muita participação. Então, quando você for discutir metodologia, sinceramente, se não leu o capítulo antes, se não teve tempo para estudar, você vai ficar acompanhando aí de corpo presente. E aí eu não sei se vai ser interessante para vocês, entendeu? Aí é melhor você assistir Big Brother, assistir Jornal Nacional, vai para o Netflix e tal, porque
para ficar acompanhando seminário de transporte passivo, acho que é meio perda de tempo. Mas somos todos adultos e podemos refletir sobre as lições aprendidas a cada semana. Então, a ideia inicial, respondendo finalmente a Angry mais uma vez, é que seja um seminário por semana. Antes do seminário, a gente vai ter o briefing de dados. Então, a pessoa vai ser sorteada antes do seminário para apresentar o que ela tem feito e lido na literatura no momento da apresentação do seminário. Claro que não vai ser apresentador por uma questão de justiça humana, então o apresentador, no dia da sua apresentação, ele está livre, mas